De volta com vocês, mas antes do Paulo continuar nos contando sobre Mesmer e o magnetismo animal e as curas pelos passes magnéticos, gostaríamos de lembrar que este programa tem o apoio do Clube Amigos da Boa Nova. Seria bom que você conhecesse esse clube e as vantagens de estar nele. Então, ligue para 0800 12 18 38 e fique informado e você vai gostar. Paulo, você estava falando, não tem mágica no passe magnético. Magnetismo animal é um termo criado por Mesmer para mostrar que, por exemplo, em mim, na minha saúde, tem recursos para curar uma pessoa que esteja doente. É isso? Agora, como isso ocorre? Então, é claro que nós estamos fazendo um programa que fala de espiritismo, mas o Allan Kardec, ele estudou a teoria de Mesmer por 30 anos, pesquisou o sonambulismo, né, que é o estado alterado de consciência que você pode provocar por meio do passe, que também deu origem à hipnose. Então, o tema é mais amplo. Aqui eu vou tratar mais especificamente do mecanismo da cura. Por que cura? Né? Por que o passe claro, cura? No livro Revolução, nós vamos entrar nos assuntos e explicar a conexão do magnetismo com o espiritismo com muito mais detalhes, né? O programa é curto para a gente falar tanto. Mas, então, a questão da cura é muito importante saber o seguinte. Mesmer estava propondo uma inovação. Até então, não se havia pensado na amplitude do que ele propôs e até mesmo no século seguinte, a maioria dos magnetizadores, grande parte deles, não compreendiam exatamente como o Mesmer propôs. E vou te explicar por quê. Desde a época de Mesmer, algumas pessoas acreditavam que o movimento como um todo, né, se você aproximar um ímã do outro, ele causa uma ação sobre o outro ímã de movimento. Se eu pegar os polos contrários de dois ímãs e aproximar um do outro, ele empurra. E aí a dúvida é assim, o que é que faz empurrar, se você não está vendo nada? Como que pode se causar o movimento no invisível? Isso. Né? E na matéria, né? Porque o outro ímã se mexe. Então, esses fenômenos todos ligados à eletricidade, luz, tal, sempre causaram essa estranheza ao homem. Na época de Mesmer e depois, também tinha que se explicar o movimento humano. Como é que a gente mexe os braços, tal, de onde vem essa força? E uma parte da ciência, então, no século XVIII e XIX, estabeleceu o seguinte conceito. Esses movimentos são criados por átomos invisíveis. Então, o ímã teria uma nuvem de átomos invisíveis, átomos mesmo, bolinhas, indestrutíveis, duras, mas invisíveis. Esse conceito de bolinhas duras é um conceito que está no século XVI. Sempre se pensou, antiga, o homem sempre pensou e chegou até o que século... toda a natureza fosse feita de átomos. Mas como explicar as forças? Porque um átomo não encosta um ímã não encosta no outro para movimentar a distância. Então, como a ideia era de que qualquer movimento tem que ser causado por uma substância, imaginou-se que tinha um gás dessa substância em volta do ímã, essas bolinhas todas, e que essas bolinhas empurravam as outras que eram do outro ímã. E aí passou-se a acreditar que existia uma substância da eletricidade, chamava-se fluido elétrico, da luz, fluido luminoso, do magnetismo, fluido magnético. E quando foi explicar o movimento humano, imaginou-se que havia uma substância própria da vida. E deu-se o nome de fluido vital. Porque esse termo, quer dizer, eu vou falar assim, né? Quando eles não sabem exatamente o que era, chamava de fluido. Não, eles consideravam o fluido o que a gente chama de gás hoje. Então, o ar era chamado de fluido aeriforme. Então, os gases eram fluidos. Sim, claro. E o ímã, o que parece é que tem em forma de gás, o que está ali empurrando Mas um só ao que é outro. invisível. Um gás invisível. Então, eles chamavam de fluido invisível e sem peso. Então, seria o sem peso é imponderável. Então, essa é a origem do termo, fluidos imponderáveis, que nós vamos achar, inclusive, nos livros de Kardec. Sim. Então, entre os fluidos imponderáveis, estaria o fluido magnético, elétrico e tal. Alguns fisiologistas começaram a usar a ideia de que o que movia o corpo humano era o fluido vital. Essa também é uma longa história que a gente vai resumir aqui. Então, na época de Kardec, de Mesmer, já se pensava que a vida humana era provida por meio de um fluido, que seria o fluido vital. E o Mesmer disse,
quando eu percebo a ação do indivíduo sobre o outro, essa ação incita o processo natural de cura, que é o fundamento da medicina, mas ele também percebeu que nos fenômenos do sonambulismo, ele via transmissão de pensamento. O indivíduo no sonâmbulo, né, que é esse estado de sono profundo, que a pessoa ganha uma lucidez que não é a mesma do de estar desperto, Sim. ela conseguia receber o pensamento. O magnetizador pensava e o sonâmbulo conseguia interpretar esse pensamento, respondia ao pensamento sem ter ouvido nada. Entendi. Então ele falou assim, essa transmissão não pode ser de uma substância, porque uma substância não leva pensamentos. É. Então, a conexão que há entre o indivíduo e o outro tem que se dar por meio de uma modulação, como a gente modula o ar. Quando nós estamos falando aqui, o ar, a gente provoca ondas nele, Sim. de tal forma que o som fica mais baixo, mais alto, Isso. muda, Isso. é mais agudo, mais grave, cria toda essa modulação que a gente cria a voz. E o Mesmer pensou, o pensamento não pode ser transmitido por uma substância, mas também tem que ser por ondas. Entendi. E aí ele imaginou o seguinte, então na natureza devem existir substâncias cuja vibração provoca os fenômenos. Então o calor, a luz, o magnetismo não seriam substâncias, mas ondas em diversas faixas do que ele chamou algo que seria a origem de toda a matéria, e deu o nome de fluido universal. Inteligente, hein? Ele criou E também assim, você falou o fluido universal, quer dizer, não é o espiritismo que criou esse termo. Não, foi o Mesmer que criou para fundamentar a teoria dele. Então ele fez uso desse termo, fluido universal, para justificar a conexão entre os seres. Então, quando ele foi estudar a cura, ele também alterou o que a medicina pensava. Porque a medicina pensava que existia o mal na natureza, coisas ruins na natureza, que invadindo o corpo causariam a doença. É assim que se pensava. Então, tinha que expulsar do corpo o mal para curar. Então, a ciência oficial da época de Mesmer pensava assim. E uma das técnicas para você tirar o mal do corpo, que eles acreditavam, era a sangria. Então, eles tiravam o sangue com a ideia de que junto com o sangue sairia o mal, a substância mal que estava no corpo, e aí, ou o excesso de sangue que estava prejudicando o corpo. E o Mesmer vai trazer uma ideia diferente. Ele vai trazer uma ideia oposta a essa. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.